perdido em tua liberdade. Esse mundo eu vencerei. Meu Deus não está morto, vive, está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vive, está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão. A esperança cresce, as trevas fugirão. Minha fé está morta, eu necessito de ressurreição. Perdido em tua liberdade. Esse mundo vencerei. Meu Deus não está morto, vive, está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vive, está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Ele ruge como um leão. Ele ruge, e o fogo cai, o chão vai tremer com o som do avivamento. O céu vai rugir e o fogo cai, o chão vai tremer com o som do avivamento. O céu vai rugir, o fogo cai, o chão vai tremer com o som do avivamento. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Ele ruge como um leão. Ele ruge como um leão. Olá, meus amores, que Deus abençoe muito a todos, mais um dia aqui, Ângela Cristina, com uma transmissão em áudio da nossa microcélula ACAGE Dojo para vocês. Queridos, hoje vamos estar com o tema muito lindo, que é Jesus é o Salvador. Vamos estar lendo Colossenses, capítulo 1, dos versos 18 a 23. Quem tem Bíblia, acompanhe comigo. Quem não tem Bíblia, acompanhe do mesmo jeito e compartilhe aí com a família. Vamos ler Colossenses. É o Novo Testamento da Bíblia. Na minha Bíblia fica lá na página 1036, tá bom? Capítulo 1, dos versos 18 ao 23. Vamos ler? Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e é ele quem dá vida ao corpo. Ele é o primeiro filho, que foi ressuscitado para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo.
pois é a própria vontade de Deus que o Filho tenha em si mesmo a natureza completa de Deus. Portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte do seu Filho na cruz, e assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu. Antes, vocês estavam longe de Deus e eram inimigos dele por causa das coisas más que vocês faziam e pensavam. Mas agora, por meio da morte do seu Filho na cruz, Deus fez com que vocês ficassem seus amigos, a fim de trazê-los à sua presença, para serem somente dele, não tendo mancha nem culpa. Mas é preciso que vocês continuem fiéis, firmados somente sobre um alicerce seguro, sem se afastar da esperança que receberam quando ouviram a boa notícia do Evangelho. Foi desse Evangelho que eu, Paulo, me tornei servo, e é esse Evangelho que tem sido anunciado no mundo inteiro. Amados, há coisas na nossa vida que nós não entendemos, são inexplicáveis, mas para Deus, Deus não se explica, Deus se sente, já começa por aí, né? Então, o que podemos entender é o seguinte: existem várias coisas em nossas vidas que acontecem inexplicavelmente. Uma dessas coisas que estamos vivenciando agora é essa pandemia, né? Ela surgiu inexplicavelmente, né? Só que as permissões de Deus, todas elas têm para um único propósito. Como diz aqui na palavra, logo no início, lá no verso 18, olha só. Ele é a cabeça do corpo. Quem é a cabeça do corpo? Quem? Jesus tem que estar na nossa mente. Deus tem que estar na nossa mente sempre. Ele é o cabeça. É Deus, né? Que é a igreja. E é Ele quem dá vida ao corpo. Olha só. Deus nos deu o sopro da vida, né? O início de tudo, né? Não há uma folha que caia sem a permissão de Deus. E tudo tem um propósito. Olha só a continuidade. Ele é o primeiro filho. Quem é o primeiro filho? Jesus. Eu lembro que eu fiz uma ministração, né, na microcélula esses tempos atrás, que eu disse sobre isso. Que Jesus Cristo foi o primeiro filho de Deus, sacrificado vivo na cruz, para a remissão dos nossos pecados. E olha o que a palavra diz aqui, ó, confirmando o que eu tinha dito antes. Ele é o primeiro filho, Jesus, primeiro filho que foi ressuscitado. Aliás, o único que foi ressuscitado, o primeiro filho de Deus, assim, que foi ressuscitado, foi Jesus. Não existe. Olha, sem ser Jesus, que Jesus foi até ele, na sepultura, foi Lázaro, que Jesus tirou Lázaro do túmulo. Jesus concedeu ao Lázaro a ressurreição, mas Deus concedeu a Jesus a ressurreição. Olha como uma coisa puxa a outra, entendeu? O Pai fez com que o Filho ressurgisse, e o Filho fez com que o servo ressurgisse. Entenderam? A sequência da bênção, como uma bênção gera outra bênção. Continuando, olha só. Ele foi ressuscitado para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo. Então, Jesus tem que ser o primeiro lugar em tudo em nossas vidas, em tudo. Antes de você fazer ou pensar qualquer coisa, ore a Deus, peça a Deus sabedoria, ore a Jesus para te dar a decisão correta, né, em tudo. Continuando também na interpretação,
Pois é a própria vontade de Deus que o Filho tem em si mesmo a natureza completa de Deus. Vamos entender isso. Pois é pela própria vontade de Deus, certo? Tudo vem pela vontade e permissão de Deus. Nada acontece por acaso. Que o Filho tem em si mesmo a natureza completa de Deus. Então, olha só. Deus fez o homem à imagem e semelhança de Deus. E isso se confirma aqui. O Filho tem em si mesmo a natureza completa de Deus. Filho se parece com quem? Tem que se parecer com o pai. É a genética, né? Deus nos fez semelhança a Ele. Então, devemos seguir os propósitos de Deus, devemos seguir as vontades de Deus, devemos seguir o caminho com Deus, segurando na mão de Deus, pois sem Ele não somos nada. Portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Então, Ele sacrificou seu único primeiro Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça. Deus nos resgatou das trevas através do sacrifício de seu Filho. Deus nos trouxe de volta, olha só aqui, ó. Filho, portanto, por meio do Filho, portanto, por meio do seu Filho, né? Deus resolveu trazer o universo, gente. É o universo, não é o mundo. Entendeu? O universo é composto por vários planetas, por várias constelações. Então, o universo é uma imensidão. Ele resolveu trazer o universo para si. Olha como Deus é amor, olha como Deus é vida. Ele trouxe a paz por meio da morte do seu Filho na cruz. Olha, eu chego e me arrepio. Olha só. Ele trouxe a paz por meio da morte do seu Filho na cruz. Quer amor maior do que esse? Imagina a cena. Imagina. Ele vendo o seu Filho ali, na cruz. O Filho que ele tanto ama, que nasceu com poder sobrenatural. Porque Jesus Cristo, ele foi concebido e foi gerado e nasceu de um poder sobrenatural, inexplicável. E foi criado com todo amor, com todo esmero, abaixo dos olhos de Deus. E de repente Deus se vê numa situação que tem que colocar o seu filho naquele sacrifício para salvar a humanidade. Para salvar a humanidade. Imaginem a cena. Fechem os olhos e imaginem a cena. Tá imaginando? O terror que foi para um pai ver um filho sendo açoitado. Colocar aquela coroa de espinhos em sua cabeça. Judiaram do seu filho, torturaram seu filho. Por fim, colocaram naquela cruz de madeira e pregaram as mãos e os pés do seu filho, ele vendo aquilo. E enquanto seu filho não desse o último suspiro, ele não pôde se manifestar. Imagina o que é para um pai isso. Imagina a dor de Deus. Tá imaginando? Supera. Se você não consegue imaginar o seu filho passando por tudo isso, imagina Deus. O seu único filho, que ele o amou. Só que ele teve que fazer isso porque o seu único filho estava representando a humanidade. O seu filho, Jesus Cristo, estava representando o universo. O seu filho, Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós, foi sacrificado vivo por nós, foi torturado, foi açoitado por amor a nós. Ele estava representando nós, seres humanos, mortais e pecadores. Então, para que o nosso pecado fosse perdoado e para que a nossa doença fosse sarada, teve que ter um sacrifício vivo. Quando Jesus disse, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem.
Pai, em ti eu entrego o meu espírito. Jesus já sabia de tudo, Jesus sabia a necessidade daquilo, Jesus sabia que ele tinha que morrer para nos salvar, a salvar as gerações futuras. Foi para salvar gerações. Ele ainda pediu perdão por aqueles que estavam fazendo aquilo com ele. Aí Deus se manifestou. Eis que Deus, então, quando ele viu que Jesus Cristo tinha dado o último suspiro, eis que Deus abriu as nuvens e disse: Este é o meu filho, a quem tenho prazer, a quem me comprazo. E aí teve toda aquela tempestade, aquelas trovoadas, aquele vento imenso. Eis que teve aquele estrondar de Deus, não é? E as nuvens se abriram e os trovões soaram ali. A fúria de Deus veio sobre aqueles. O poder de Deus veio sobre aqueles que crucificaram Jesus. Tudo ficou escuro. Porque Deus precisava mostrar seu poder para aquele povo. Aí, continuando a leitura. Antes, vocês estavam longe de Deus e eram inimigos dele por causa das coisas más que vocês faziam e pensavam. Então, eis que o mundo entrou em colapso sobre pecado. Eis que o mundo virou uma nova Sodoma e Gomorra. Por isso que novamente Deus teve que mostrar a correção. Novamente Deus teve que mostrar o seu poder. Eu estou falando de agora. Do que estamos passando agora. Deus está mostrando o seu poder do sobrenatural. Com a permissão dele, o inimigo jogou esse vírus para corrigir o mundo de tal forma e disciplinar os seus filhos de tal forma para que nunca mais se separem dele. Para que nunca mais se desviem dos caminhos do Senhor. Porque tem muitos crentes que brincam de ser crentes. Tem muitos, infelizmente. E Deus teve que pesar a mão. Deus está pesando a mão ainda. Enquanto não aprenderem, enquanto não entenderem, coisas irão acontecer. Infelizmente, muitos inocentes irão pagar um alto preço. Mas Deus é tão maravilhoso, Deus é tão misericordioso, que aqueles que clamarem a Ele, buscarem a Ele, orarem, jejuarem, clamarem a Ele, Ele vai livrar. Porque Ele ama. Ele não é Deus de morte, Ele é Deus de vidas. Mas Ele precisa ensinar, Ele precisa corrigir. Pensa que Deus não está sofrendo? Estamos vivenciando a mesma época de quando Deus viu Jesus ser crucificado. Então está doendo muito no coração de Deus o que está acontecendo agora. Porque Deus não quer que ninguém pereça. Deus quer que todos vivemos o melhor dele. Deus quer o melhor para nós. Mudanças estão acontecendo. Já está acontecendo a redenção. Muitos estão voltando a Cristo, muitos estão clamando a Cristo, muitos estão clamando a Deus. E Deus já tem salvado muitas vidas, está salvando muitas vidas e vai salvar muitas vidas. Fiquemos firmados em Deus, continuemos firmados no Senhor. Continuando a leitura, a interpretação e estudo, né? Mas agora, por meio da morte do seu filho, seus amigos... Mas agora, por meio da morte do seu filho na cruz, Deus fez com que vocês ficassem seus amigos, a fim de trazê-los à sua presença para serem somente dele. Então, depois da correção, depois da disciplina, depois da redenção, depois do sacrifício, Deus nos trouxe de volta, Deus está nos trazendo de volta para Ele.
Porque Deus sempre esteve conosco, Deus sempre foi nosso amigo. E nós temos que ser amigo dele. Nós devemos ser amigos de Deus, porque sem Deus não somos nada. E olha o que está escrito aqui, ó. Ele fez com que vocês ficassem seus amigos a fim de trazê-los à sua presença, para serem somente dele. Pensa que Deus não tem ciúme? Deus tem ciúme. Deus tem um amor tão grande por nós e um ciúme tão grande por nós. Ele está agora conosco aqui, velando, olhando. E ele sente muito orgulho. Ele sente muita felicidade quando falamos sobre ele, quando estudamos sobre ele, quando oramos, clamamos e choramos por ele. Aqui diz também: mas não tendo mancha nem culpa. Olha só, seremos sempre dele, né? Ele nos trouxe a presença dele para sermos somente dele, não tendo mancha nem culpa. Ele limpa por completo. Ele sara por completo, não pela metade. Então ele está moldando esse mundo, está limpando esse mundo por completo. Então vamos ficar firmes em Deus, porque a vitória vem completa. Não vamos nos esmorecer, não blasfemem, jamais. Não perguntem, só confiem que o mais Deus fará. Mas é preciso que vocês continuem fiéis, firmados sobre um alicerce seguro, sem se afastar da esperança que receberam quando ouviram da boa notícia do Evangelho. Olha aí o que eu acabei de dizer. Continuemos firmes e fiéis mais do que nunca. E eu sempre vou falar da história de Jó, porque Jó é um exemplo vivo de fidelidade e recompensa. Que a fidelidade de Jó foi tão extrema, que mesmo ele diante da morte, ele não fraquejou e nem blasfemou e nunca reclamou. E Deus deu a recompensa em dobro. E ele pôde viver as maravilhas de Deus na vida dele. Aqui, foi desse evangelho que eu, Paulo, que tornei servo. Olha só, foi desse evangelho, vou ler de novo. Foi desse evangelho que eu, Paulo, me tornei servo. E é esse evangelho que tem sido anunciado no mundo inteiro. Então, olha, Paulo que escreveu, né, essa passagem aqui. Então, Paulo, ele está dizendo que ele se tornou servo através desse evangelho. Porque lembra, Paulo era aquele soldado, o Saulo, que perseguia Jesus. Ele perseguia muitos cristãos, ele perseguia muito. Aí teve um momento que Deus falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí Saulo caiu num arrependimento tão profundo ali. Num arrependimento tão profundo, sabe? E eis que Paulo se rendeu a Cristo. E Deus falou: a partir de hoje não mais se chamará Saulo, e sim Paulo. E Paulo passou a ser discípulo de Deus, discípulo. E passou a pregar o evangelho, porque foi o evangelho que salvou e tornou Paulo, né? E devemos fazer o mesmo, devemos passar o evangelho, pregar o evangelho, buscar a Deus, segurar sempre na mão firme de Deus, que Deus sempre nos honrará, Deus vai nos honrar, Deus modifica nossas vidas de dentro para fora, de todas as formas. Então, para concluir, eu tenho uma pergunta para vocês. Como você estava quando Jesus te encontrou? Como você estava? Ou você ainda se sente uma ovelha perdida? Tentem responder essa pergunta, mas de coração. Visualizem a sua vida antes de Cristo, antes de Deus e depois de Deus. No meu caso, quando Deus me encontrou, na primeira vez que Deus me encontrou, eu era muito imatura, muito imatura. E aí, o que Deus fez?
Deus permitiu que acontecessem as coisas na minha vida. Aí depois eu encontrei Deus de novo, eu encontrei Jesus de novo. Eu estava perdida, eu estava desolada, eu estava sem esperança. Mas quando Deus me abraçou, eu senti um calor, eu senti um amor tão grande percorrendo meu corpo. E eu sinto até hoje isso, que Deus sempre tem me dado livramento, que Deus sempre tem me amado e vai me livrar e vai me amar para sempre. Vai me livrar de todo pecado, vai me livrar de todas as artimanhas do inimigo, vai me livrar sempre de todos os perigos como ele tem feito. E o mesmo irá acontecer com vocês. Beijos no coração, Deus abençoe muito, muito a vida de vocês. Fiquem agora com esse louvor lindo. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso tentá-lo, me vencer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso mudar, nem vencer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Vamos orar. Pai, eterno Deus, maravilhoso és tu, glorioso és tu, Senhor Deus. Obrigada, Senhor Deus, por mais uma ministração, obrigada por mais um dia, obrigada por estar nos segurando nossa mão até aqui, Senhor Jesus, Senhor Deus. Pai, pedimos perdão e misericórdia pelas nossas falhas, clemência, Senhor Deus. Pai de amor, vem interceder por aqueles enfermos que precisam tanto de Ti, Senhor Deus. Sara a nossa terra, Senhor Jesus.
livra-nos de todo mal, reveste-nos com teu poder, unge nossas vidas. Senhor Deus, protege nossos lares, ó Pai, com o sangue do Cordeiro, que nenhum mal venha nos afligir, Senhor Jesus. Vem ser com todas as famílias, Pai amado, vem ser com todas de uma forma toda especial, Senhor Deus, opera milagres, entra com o sobrenatural. Senhor, eu te louvo, te honro e te agradeço, eu te adoro. Senhor, te amamos. Senhor Deus, em nome de Jesus, que eu oro agradecida por tudo, acreditando na vitória, porque só em ti somos vencedores. Em nome de Jesus, amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, venha a nós o seu reino. Seja feita a sua vontade aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas falhas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois teu reino é o poder e a glória para todo sempre. Amém. Fiquem todos na graça de Deus. Amo muito vocês. Até a próxima. Os